Jean, seminarista em teologia, e você está no canal ST, substancialmente teológico e com a fé às evidências. Meus irmãos, a paz do Senhor, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E hoje vamos falar sobre interpretação bíblica. A interpretação bíblica, dentro da teologia, nós estudamos através de uma disciplina chamada hermenêutica. Hermenêutica se define como a ciência e a arte da interpretação bíblica. Ciência porque possui normas, possui regras e possui um sistema ordenado para se chegar a uma compreensão correta do texto. E arte porque a sua comunicação, a sua oralização, a sua verbalização, ela é flexível. Então, ela se torna flexível porque uma comunicação um tanto quanto rígida pode distorcer o sentido correto do texto. Então, qual é a importância de se estudar hermenêutica? Qual é a importância de interpretar o texto? Qual é a importância da sua aplicação correta? No que é que isso implica? Quem nunca ouviu aquela frase de que cada um tem a sua própria interpretação? Isso é uma inverdade. Se a Bíblia se cada um possui a sua própria interpretação, então existirão tantas interpretações quanto forem os seus leitores. Ou seja, se existirem inúmeras interpretações da Bíblia, se existirem inúmeros leitores da Bíblia, também existirão inúmeras interpretações. E isso é uma mentira, pois a Bíblia ela é inerrante, ela é infalível e ela é a palavra de Deus. Dentro da hermenêutica, estuda-se a hermenêutica geral, que é a análise de um texto por completo. Quais são os tópicos da hermenêutica geral? Análise histórico-gramatical, análise léxico-sintática, análise teológica e dentre outros tópicos. Então, qual é a importância da hermenêutica para a compreensão do texto? Quando nos deparamos com os textos sagrados, a nossa interpretação espontânea pode ser, às vezes, não aquilo que o autor desejava transmitir quando ele escreveu o texto, pois a nossa compreensão espontânea do texto está com a mente no século 21, uma mente ocidental, então totalmente diferente da mente de um escritor, por exemplo, do século I ou até antes de Cristo. Por isso que a hermenêutica se torna uma disciplina de suma importância para a compreensão do texto. Porque existem 4 abismos que nós precisamos transpor para se chegar a uma interpretação correta. Quais são eles? O abismo histórico, o abismo cultural, o abismo linguístico e o abismo filosófico. Então, nem sempre será possível transpor esses 4 abismos, porque se nós conseguíssemos transpor de fato os 4 abismos na Bíblia inteira, teríamos uma perfeita interpretação. Mas às vezes nós não conseguimos transpor um desses abismos pela distância em que os textos se encontram. Então, como diz Henry Winkler, o texto significa o que o autor quis dizer e não significa o que eu quero dizer, o que eu quero que ele diga. Por isso que a tarefa do exegeta é uma tarefa de suma importância.
Porque o exegeta é responsável por aplicar essas regras para tentar entender, perceba que eu disse tentar entender, a tarefa do exegeta é tentar compreender o que o autor quis dizer para os seus ouvintes originais, bem como aplicar o que o autor original quis dizer no texto. Ah, mas existem outros tipos de interpretação? Sim, que não assumem que a Bíblia ela é inerrante, infalível e que é a palavra de Deus. Por exemplo, a interpretação liberal diz que quando um texto significa alguma coisa para o leitor, então aí sim ele se torna a palavra de Deus. E quando ele não significa nada para o leitor, então não é a palavra de Deus. Então, para teologia liberal, para interpretação liberal, o texto ele é subjetivo, ou seja, cada um tem a sua interpretação. E nós, que adotamos um método histórico-cultural para poder se interpretar a Bíblia, adotamos o método léxico-sintático. Quando Jesus está falando de casamento, precisamos entender como se dava o casamento na época de Jesus. Nós, do século 21, entendemos o casamento totalmente diferente do que era o casamento no Oriente Médio. Por exemplo, quando encontramos dificuldade sobre um versículo ou uma palavra, fazemos uma análise sintática, fazemos uma análise da lexicologia, ou seja, estudamos a palavra, o que é que essa palavra significa e o que é que essa palavra significa dentro do texto, ou seja, fazemos a sintaxe. Então, entendemos aí o sentido real do texto. Quando muito, precisamos ler o capítulo inteiro ou o livro inteiro para poder entender aquele determinado versículo. Se nós não conseguimos entender através da espontânea interpretação, significa que existem bloqueios em nossa mente. Os bloqueios que impedem que nós tenhamos a interpretação espontânea. Então, a hermenêutica deve ser uma tarefa de todo bom exegeta. Todo bom leitor precisa entender o que o texto quer dizer pelo texto. Nós costumamos dizer que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. O texto não significa o que eu quero. O texto significa o que o autor quis. Supõe que alguém escreva uma carta e essa carta se perca e essa carta fique perdida por 2000 anos. Depois de 2000 anos, essa carta é encontrada e 3 pessoas decidem ler. A primeira diz que a carta está falando de determinada coisa, a segunda pessoa diz que a carta fala de uma outra coisa e a terceira pessoa diz que a carta significa uma outra coisa. Qual dos 3 significados estão corretos? O significado que os leitores quiseram dar a essa carta perdida, ou a carta significa o que o escritor desejava transmitir? E que o texto ele deve significar o que o seu autor escreveu. E ainda dentro da hermenêutica, na hermenêutica geral, existe a análise literária. E o que é que significa análise literária? A análise literária é aquela análise que nós fazemos de um determinado livro. Por exemplo, as cartas de Paulo, elas devem ser interpretadas como cartas. Os livros poéticos devem ser interpretados como poesia. Qual é a característica de poesia? Por vezes, exageros na sua fala, por vezes, melancolia,
Essa é a interpretação de poesia. Quando o livro é histórico, deve ser interpretado como histórico. Quando o livro é apocalíptico, que existe muita simbologia, eu devo entender como livro apocalíptico e devo entender de simbologia. Então, tudo isso é o que envolve a hermenêutica. Quando existe uma fala em que o autor transmitiu uma metáfora, uma metonímia, quando ele transmitiu uma hipérbole, ou como, no caso de Jesus, transmitia ensinos através de parábola, eu devo interpretar todos esses textos como eles devem ser interpretados. Jamais eu posso pegar um texto, por exemplo, poético, e interpretar na sua literalidade. Eu preciso entender como poesia. Eu preciso entender a característica, a literatura. E através dessas regras, a aplicação. Como é que os ouvintes originais destes textos que eu estou lendo da Bíblia entenderam? Como é que eles entenderam? Naturalmente, eles não entenderam como nós entendemos. Por isso que, à luz das Sagradas Escrituras, devemos enxergá-la com essas regras hermenêuticas e aplicá-las para se chegar a uma correta exegese. Então, algumas definições nesse pouco tempo sobre hermenêutica, sobre sua importância e o que ela implica para a minha vida, se resume basicamente nisso. Então, a hermenêutica, dentro da teologia, procura interpretar os textos sagrados como eles devem ser interpretados. A sua importância, na sua característica, no seu tempo, na sua cultura, na sua literatura, na sua lexicologia, na sua sintaxe, e assim eu tenho certeza que as lições serão mais profundas. Meus queridos irmãos, no vídeo de hoje é isso. Espero que curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, também me sigam no Instagram. E que Deus em Cristo abençoe a todos, me ajude nessa iniciativa e que sejamos edificados juntos e cresçamos juntos.